Livro Histórias de Cantigas, organizado por Celso Sisto e ilustrado por Cláudia Cascarelli. História: O Menino que Queria Lembrar, de Luiz Antônio Aguiar. Era uma vez um menino que não se lembrava de nada, nem quem era, nem de onde veio, de nada. As pessoas daquela cidade o haviam encontrado andando pelas ruas, perdido. Era mesmo muito fácil se perder naquela cidade. É que todas as ruas não eram nem mais nem menos. Eram assim, normais, e mais nada. As casas também, todas mais ou menos a mesma coisa e mais nada. Tinha gente que dizia que o menino havia saído de um grande ovo que aparecera numa praça, de repente. Mas ninguém se lembrava de ter visto o grande ovo aparecer. E também ninguém lembrava em que praça isso aconteceu, porque, para dizer a verdade, todas as praças eram um tanto mais ou um tanto menos iguais, meio assim normais. Daí, nada. A história do ovo era difícil de acreditar, mas a verdade é que também o pessoal da cidade não lembrava direito, nem mais, nem menos, não lembrava nada. Assim, tanto fazia se o ovo aparecera ou não, mesmo na praça que ninguém mais sabia qual fora. E num dia ou numa noite que ninguém se lembrava de quando foi, se é que aconteceu. Podia ser isso, podia ser outra coisa, qualquer coisa. O mais comum daquelas pessoas era se cruzarem mudas pelas ruas e se recolherem, quietas e igualmente mudas em suas casas, depois de trabalhar sem conversar com colega algum. No máximo, a conversa, se é que assim podia se chamar, tinha umas poucas frases. Você se lembra daquela palavra? Como era mesmo? Era... Não lembro. Respondia ligeiro o outro, olhando para os lados, assustado. Não sei do que você está falando. Eu? Como assim? Não falei nada. Melhor para você, melhor para todos nós. Só que o menino queria lembrar, pelo menos do tal ovo. Ou então, um casal namorando conversava. Sabe, ontem eu quase lembrei. Tem certeza? Por quê? O quê? Eu não tô dizendo nada. Pois é, se for daquelas. Daquelas que a gente não deve lembrar? Olha, cuidado. Mas será? Esqueci. E daí se calavam. E o menino, mesmo cercado de pessoas que não se lembravam de mais nada, queria lembrar. Ele era o único naquela cidade que queria lembrar. Então, numa noite de lua cheia, ele se encantou com a lua. Ou foi num fim de tarde que se encantou com uma roda gigante. Ou foi numa manhã que se encantou com um bando de biguás voando em V lá no alto. Ou foi a noitinha que viu um casal se beijando bem mansamente e abriu a boca para dizer... Quer dizer, no que ele abriu a boca, parou, hesitou, teve medo. Mas teve gente que viu e pressentiu e adivinhou. Ele então sorriu. E o pessoal em torno dele adivinhou mais ainda o que aquele sorriso queria dizer. E todos torcendo para ele dizer, na verdade, para ele cantar. E tinham esquecido quase tudo, obedientes que eram. E sabiam que era para não lembrar, nem cantar, e para viver em casas todas iguais, em ruas todas iguais, numa cidade que só tinha de diferente aquele garoto que havia chegado lá num grande ovo. Lembrei, disse ele. Abriu o sorriso e a boca bem atrevida e cantou. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou cê. Mas isso pode? É correto? É? Perguntou gaguejando, amedrontado, um sujeito. Não lembro,
disse outro, mas sorrindo junto, o malandro e batendo palmas para acompanhar a cantiga. E o garoto, caprichando no final, cada vez berrando mais alto, cantou: do berro, que o gato deu, miau! O miau foi em coro, porque por mágica todos em volta se lembraram da cantiga e de tudo o mais. E agora, minha gente, a história acabou. Bata palmas, quem gostou.